que ele seja inspirado para trazer para nós o Evangelho de uma forma suave, de uma forma simples para a gente poder. Agora, a palavra é sua, meu irmão. Obrigado. Eu vou acender a luz, gente, ela é meio forte, tá? Se quiserem fechar os olhos, eu acho. Então, boa noite a todos. Boa noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. E voltei aqui, né? No caso, voltei aqui a convite do nosso amigo Jorge, né? Jorge, do Timur. Estou aqui, né? Novamente frequentando uma casa, apesar de ter ficado um tempo afastado dos trabalhos, né? Para retomar esse trabalho agora, estou tendo essa oportunidade de fazer essa palestra aqui. O tema de hoje nós vamos falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E esse capítulo aqui, Kardec ele traz um assunto sobre a inimizade e as ofensas recebidas. Aí, no caso, os espíritos aqui, as instruções que eles deram, se referem a 3 temas aqui. O primeiro tema é a vingança, o segundo tema, o ódio, e o terceiro, o duelo. Aí, inspirado no Kardec, né? Estúdio Kardec, e Kardec fez as devidas anotações na época. Aí, o que acontece é o seguinte, aqui da vingança, né? No primeiro capítulo da vingança, nos primórdios, nós já carregamos esse instinto de vingança, como se um instinto mesmo de vingança dentro do próprio ser humano. E esse é o pior dos sentimentos que o ser humano carrega. E a vingança é algo que não vai trazer, no caso, resultado na verdade, para ninguém. Ela prejudica a si próprio. Na verdade, o próprio inimigo vai ser você mesmo, não o inimigo que você acha que está oculto. Você é o inimigo. E assim, muitas pessoas, quando sofrem algum tipo de situação, algum mal, a primeira coisa que ela pensa é em repelir aquele mal. Não, você precisa lá e fazer algo contra essa pessoa. Inclusive, tem até uma situação que eu vou até comentar que aconteceu com uma pessoa da família, que a pessoa se sentiu ofendida por outra e falou, não, eu fui num centro espírita, no caso de linhagem, que trabalha com a linhagem mais pesada, né, que eu nem vou citar aqui qual é, e falou assim o seguinte, eu quero fazer um mal para essa pessoa. Mas eu falei, por quê? Porque a pessoa me fez um mal, eu perdi com isso. Mas eu falei, não, você vai perder mais se você prosseguir com essa situação. Qual que vai ser o resultado para você? O que você vai ganhar? Não, eu quero ver a pessoa na miséria, na amargura. Eu falei, mas o que você vai ganhar com isso? Aí eu expliquei que a vingança é um prato que se come frio. E a pessoa, no caso, ficou remoendo, pensando sobre a situação. Pelo menos eu plantei a sementinha. Aí passou algum tempo e encontrei com o familiar novamente, né? Ele falou assim, Eduardo, realmente eu pensei no que você disse e vou deixar a situação para lá. Porque não, a vingança é um prato que se come frio. Qual é o resultado que a pessoa teria de prejudicar alguém? Qual é o resultado? Nenhum. É isso que as pessoas, no caso, têm que aprender. Tudo bem, todos nós temos sentimentos de amargura com alguém nos prejudicou, ou eventualmente prejudicamos alguém, às vezes até em vidas passadas, às vezes até em trabalhos que nós fazemos sessões que até o Dimur também participava, né? Parecia inimigo de outras vidas, questionando, você hoje é o dito bonzinho, mas no passado, em outra vida, você fez muito mal para mim. Aí eu falei, eu te peço perdão, que você me perdoe, né? Eu falei assim, hoje eu estou numa outra sintonia, numa outra vibração, né? Um aprendizado. E pedir perdão, uma situação que aconteceu comigo, né? Num trabalho, numa sessão de trabalho, né? Mas, enfim, é isso. Outra situação também, que eu vou levantar também, é a questão do ódio. Ódio é uma coisa também que alimenta, que amargura, que corrói, que corrompe o ser humano. E tem ódio por diversas situações, às vezes por questões religiosas, políticas, e até questão de futebol também. Aí as pessoas alimentam ódio. Exemplo mais típico é o futebol, né? Às vezes a pessoa alimenta o ódio, as pessoas estão lá comemorando, felizes antes de entrar no estádio de futebol, e quando termina o jogo, né? Alguém vai perder o jogo. Aí começa aquele questionamento, tiração de sarro e começa os conflitos. Aí acaba, no caso, ocasionando até em óbito, às vezes, né? A pessoa, no caso, tira uma vida, né? Injustamente, por uma coisa banal.
até por questões políticas também, como nós vimos, também aconteceram umas situações semelhantes também, né? Enfim, é isso, a questão do ódio, né? Do ódio. Não alimentar o ódio, porque nós temos que alimentar ou pagar o ódio com amor, é difícil. Quer dizer, nós estamos aqui na escala aqui de aprendizado para aprender, mas é muito difícil isso, difícil mesmo. Então o intuito é se lapidando, melhorando para que futuramente, né, tanto nessa vida ou em outras aí que perderemos aí, venhamos melhor do que somos hoje. Mas o intuito é sermos, fazendo tudo para ficar lapidados nessa vida mesmo, nessa vida. Aí eu fiz uma anotação aqui de um texto, que eu vou até ler para vocês aqui, do início do capítulo aqui. Aí que Jesus disse: amar os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Jesus disse tudo com essa frase aqui. É difícil colocar isso em prática, é muito difícil mesmo. Mas a instrução do mestre é essa, né? Amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Quer dizer, mesmo que a pessoa te odeie, que você não tenha nem contato, às vezes a pessoa até desencarnou, faça o exercício, você mesmo, exercício mental, tenta se conectar com essa pessoa, mesmo que mentalmente. Imagine aquela pessoa na sua frente, coloque-se ela na sua frente, né? Você de frente com ela, olhando nos olhos e pedindo perdão, ou eventualmente, né, pedindo para perdoar do erro que você cometeu. Aí o perdão liberta, né? Parece grilhões, aqueles grilhões, como se fossem escravos, você fica com o grilhão, mas o perdão liberta, solta os grilhões. E eu, na verdade, eu sou uma pessoa assim que demorei muito tempo para começar esse aprendizado de perdoar. Mas hoje eu já estou me lapidando melhor, já fui bem pior, eu não perdoava nada. Eu pegava aquele rancor e o ódio mesmo, o ódio, não podia nem ver a pessoa na minha frente. Mas hoje a situação já está melhor, graças a Deus. E vamos lá num tema que é um pouco mais extenso, que envolve até as questões atuais aqui, que é o duelo, né? Aí eu anotei aqui. Então, o duelo era uma prática comum que existia até os primórdios do século XIX, início do século XIX. Aí, quando uma pessoa se sentia ofendida, ou era ofendida, ela, no caso, desafiava a pessoa para um duelo. Normalmente era com arma de fogo. Né? Não tinha questão de arma branca, era arma de fogo mesmo. Aí tinha aquela questão de a pessoa virava, fazia aquela contagem, como nós vemos nos filmes, né? Alguns filmes aí, a pessoa contava os passos, virava e atirava, e acabava combinando da morte tanto do ofendido quanto do ofensor, né? E é uma coisa praticamente injusta, né? Porque a pessoa está tirando uma vida, né? E a própria lei, lei de Deus, né? Fala que não matarás. Não matarás. A pessoa, no caso, usava o duelo como uma forma de repelir aquela situação que estava incomodando o ego dele, na verdade. E assim, hoje, na verdade, temos duelos aí. Até voltando àquela questão que eu falei do futebol, tem política, tem religião, continua. Às vezes as pessoas ficam desafiando para saber quem é o melhor. Não, que o meu time de futebol é melhor que o seu, que aquele político é melhor que o seu político, o meu político é melhor que o seu, e assim vai. Aí vai criando esses conflitos aí. E até hoje está a questão de conflito e de ódio, que é até lamentável o ser humano hoje, por questões banais, né? Questões até fora do contexto, odiar a pessoa em razão de algo que é algo comum que acontece. Principalmente na questão de política hoje. Qual a diferença do que o político faz hoje para alguém? Tudo bem, eles governam o país, mas qual a diferença que ele vai fazer na sua vida pessoal? Estando no poder ou não? Nenhuma. É ele que está lá, você não vai conseguir modificar. A única quem pode modificar essa situação são os próprios políticos, os parlamentares que estão no poder, com impeachment, com cobrança, essas situações. O povo também tem direito de cobrar, mas entrar nessa questão íntima de perder amizade, de perder amigos, familiares, por essas questões, eu acho totalmente banal, totalmente banalizado, né? E é isso aqui em si. Vou fazer também a leitura aqui de um texto aqui, que eu achei interessante. Deixa eu
eu voltar aqui. Eu perdi a página que ele marcou. Deixa eu voltar aqui no capítulo 12, eu encontro aqui. Encontrei aqui. Voltando àquela questão lá do primeiro assunto, que é a vingança, né? Aí o que a espiritualidade comentou aqui. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e insulta de rosto descoberto. Ou seja, aquele que vai lá e dá um tapa no rosto, né? Tudo bem, passa a situação e acabou ali. Aí não, só que ele alimenta aquela situação, vai alimentando, vai criando a situação, alimentando com qual intuito? De destruir, de fazer mal, de repelir a situação. É complicado, né? Mas infelizmente é o que acontece. Deixa eu ver aqui mais uma situação que eu deixei anotada aqui, comentar com vocês. A questão aqui está o item 2 aqui, que fala logo no início do capítulo 12, fala que se não amardes, senão aqueles que vos amam, que conhecimento nisso tereis, uma vez que pessoas de má vida amam também aqueles que a amam. É aquela questão, se a pessoa, no caso, diz que só ama os familiares e não tem a capacidade de amar inimigo, essa contraposição que Jesus colocou, né? Que a pessoa, tudo bem, tem essa dificuldade. Jesus não pediu para você ir lá e, no caso, abraçar, né? Abraçar o inimigo. Ele disse para você tolerar, nesse caso seria a tolerância, né? A questão de tolerância contra o inimigo, não você abraçar, beijar. E aquela situação que eu coloquei, que eu vou até voltar a falar, se eventualmente tem algum conhecimento com uma pessoa, com um familiar, às vezes alguém vai ter que dar o primeiro passo, ou você ou a pessoa, né? Se a pessoa não dá o primeiro passo, é você. Porque às vezes é aquela situação de ficar remoendo em você por anos a fio, e é um negócio desagradável. Aconteceu comigo, não. Eu tive uma situação com meu irmão, eu fiquei anos sem conversar com meu irmão. Doía dentro de mim. Mas que eu falei, tudo bem, ele criou a situação contra mim, mas eu me sentia muito mal com aquela situação. Aí eu peguei um dia, voltei, conversei com ele, aí falei, vamos deixar aquilo lá que passou para trás, né? Vamos deixar passar uma bolacha no que passou e vamos ver daqui para frente, né? E quanto tempo nós perdemos anos, Afio? 5, acho que foi 5, 6 anos. Quer dizer, quanto tempo se passou e nós deixamos essa situação transcorrer? É triste, né? Mas graças a Deus foi resolvida. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica para sim. Então, o que eu falo, oportunidade nós temos, né, de resolver a situação, né? Às vezes a questão do orgulho também, a pessoa tem orgulho, não, eu que vou ter que chegar até ele, por que eu vou chegar a ele? Ele tem que vir a mim. Aí eu também tinha essa questão do orgulho, né? Eu esperava que ele fosse vir a mim. Não, no final das contas eu que acabei indo até ele e deixei a situação clara, né? Colocamos em pratos limpos. É que a gente perde pessoas na nossa vida. Sim. Então, acho que o maior mal do ser humano é o orgulho. Orgulho. E só o fato de você ter dado o primeiro passo, de ir até ele, eu acho que deve ter aliviado muito seu coração. Sim, eu me sentia mal. É uma situação desagradável você passar e fingir que a pessoa é um desconhecido seu, você às vezes via na rua, ou algum lugar, no comércio, e você fingir que era um desconhecido. Doía dentro de mim, doía muito. Com certeza. Mas o que eu falo, sei que alguém tem que dar o primeiro passo, né? Eu falei, orgulho, né? Como disse, o orgulho é o que atrapalhava mais. O orgulho é que alimenta a mágoa, que alimenta a falta do perdão. Sim. Então, às vezes, eu falei, foram criados inimigos, nasceu no meu pai e na minha mãe, e viramos inimigos. Talvez já fosse inimigo de vidas passadas. Sim. Inclusive. Então, aí, no caso, viemos para resgatar. E aí criamos essa situação de novo, mas graças a Deus hoje está resolvido, né? Que bom. Então, mas é assim, esse ciclo, né? Esse ciclo que nós temos, né? Como o Roberto disse, né? Se não resolve nessa vida, vai ter que resolver em outra.
Aí, quanto tempo, se não resolver, vai ter que voltar reencarnando. Reencarnando na mesma situação. Melhor resolver agora, né? Sim. Então, tinha até uma história lá que na época que eu frequentei o GEPA, o Edson fez uma palestra, e comentou de um caso que tinha dos vizinhos que eram fazendeiros, que tinha a questão de uma cerca limítrofe, né? Que eles achavam que, não, você está invadindo a minha propriedade, não, você está invadindo a minha. Aí o que aconteceu? Um foi assassinando o outro. Isso aí foi correndo sucessivas vidas, várias vezes, até que chegou um ponto que eles praticamente reencarnaram na mesma família, eram famílias, no caso, rivais. E aí, quando chegou na mesma família, que foi dado o ponto final, né? Que eles resolveram aquela situação. Esse que é o problema, né? Às vezes a pessoa fala, não, deixa pra lá, não quero mais ver. Tudo bem, às vezes acontece a situação de perdoar não quer dizer que conviver, né? Perdoar não é conviver. Mas tem a questão também de pelo menos tentar pelo menos se reconciliar, cada um segue o seu caminho, em paz. É isso que é importante. E alguém tem alguma pergunta referente a esse assunto? Eu perdoar, eu acho que assim, é quando você consegue deixar de desejar o mal pro outro. Sim. Né? Porque quando a gente tem um inimigo, a gente deseja tudo de ruim para a pessoa. Sim. A gente quer que a pessoa, realmente, como você falou no início da palestra, do seu parente, né? Que ele queria prejudicar o outro. Tá, mas você vai ganhar o quê? O outro se prejudica, mas você vai ganhar o quê? Né? Vai ganhar, na verdade, um débito moral, porque o fato de ele estar desejando o mal do outro e de estar se sentindo bem com o mal do outro, ele está se comprometendo, assumindo uma dívida que depois ele vai ter que pagar. Então, eu lembrei dessa situação por quê? Porque uma semana antes, nós tínhamos participado de um trabalho, né, um trabalho espiritual, em que uma entidade disse que fazia amarração. Aí falou assim, se alguém faz amarração, eu segui o exemplo da amarração, né? Esse exemplo que assim, amarração, peça para as pessoas não fazer isso, porque eu sou prejudicado, a pessoa que faz e a pessoa que recebe. Aí eu coloquei esses 3 pontos para a pessoa da família, né? Eu falei, em primeiro lugar, você vai prejudicar a pessoa, você vai ser prejudicado, o espírito também, que fez o trabalho para você no plano espiritual, vai ser prejudicado também. Essa situação que ele impôs. Uhum. Aí eu coloquei isso como exemplo. Aí talvez aquela sementinha que eu plantei nele, Que bom, né? serviu. Aí eu falei, eu até fiquei feliz. Aí eu falei, graças a Deus. Inclusive ele falou, a gente até comprar as coisas para mim fazer o trabalho, que você tinha passado comprar o Esse trabalho. parente foi lá em casa quando meu pai não estava lá, ele estava lá. Eu tive que falar pra ele que eu não ia compactuar com um negócio desse, eu tive que falar um monte de coisa, aí meu pai teve que conversar comigo depois. Mas é difícil, por isso que eu falo, é difícil A às vezes a pessoa pessoa quando tá com entender. ódio, ela não quer mudar de ideia. A pessoa não muda de ideia. Não, e além de não mudar de ideia, ela tenta arrebanhar o maior número possível de pessoas para ficar do lado dela. Exatamente. Com certeza. Sim. E aí eu você... admito que eu já fiz isso. Sim, mas olha... Quem não calma, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo, fulano fez isso comigo. Aí fica todo mundo do meu lado e eu tô protegida. Ela fica tranquila que você não tá sozinha nesse não, né? Meu ponto de segurança. Mas aquela situação da fofoca, né? Se não é alimentada, não prossegue, né? É que não telefone sem fio. Começa como sereia e termina como, sei lá, alface, negócio. Fofoca é assim. Tem aquela coisa que a pessoa fala assim, eu perdoei, mas eu não Sim. esqueço, né? Sim. Exatamente. Então não perdoa, na verdade. Não, Não perdoa. perdoa. O que eu falo, perdoar não é desculpar, porque são palavras diferentes. Você perdoa, só que você não tira a culpa do outro, você tira de você. Isso já é ótimo. Então, o ideal é perdoar mesmo, de coração mesmo, né? Coração. De coração, mesmo que você não mantenha mais contato com a pessoa, perdoa. Aí você vai tirar aquele sentimento ruim que está dentro de você e a pessoa também mesmo, né? Vai tirar aquele sentimento. Aí a pessoa, aí vai falar assim, o Eduardo não me odeia, não gosta de mim, né? Aí a pessoa tira aquela coisa que está alimentando também. Alimenta o mal em você e alimenta o mal nela também. Com certeza. Aí são 2 situações distintas aí. São 2 prejudicados, você e a pessoa também. E a pessoa fica vivendo do passado e não do presente e do futuro. Isso mesmo. Fica remoendo lá atrás, esquece a vida presente, Sim. né? E a vida presente é o futuro, né? Com Porque o certeza. passado já foi, não dá Sim. para ir, né? Entendeu? Então Isso aí, mesmo. Então, até fiz a anotação aqui, que o principal aqui é orar e vigiar. Mude a rota do pensamento, somos seres racionais e emane bons pensamentos.
não é fácil amar o inimigo, né? Mas Jesus, mas também como diz Jesus, né? Não pode ser amor incondicional também, né? Não é aquele amor incondicional que você precisa ter pela pessoa. Perdoa, não de forma incondicional, com amor incondicional. Perdoando já é o suficiente. Jesus não disse, né? Perdoe de forma incondicional. Não, só perdoe seu inimigo. E também que podemos ter esse sentimento de passar por cima, não evitar o mal, né? Não evitar o mal, que receber também. Se alguém fala, vai para o inferno, aí você fala, vai para o inferno também. Vai você também. Você se igualou. Vai todo mundo. Então, alimentar essa situação, né? Todos de mão dada. Aí vocês vão juntos e ainda vão ter que se arrumar lá. A gente só tem certeza que perdoou a pessoa, o inimigo, quando alguém falar o nome da pessoa, o nosso coração não vai ter diferença. Sim. Né? Quando a gente dedicar a uma pessoa e não sentir alguma coisa diferente, Sim. se a gente continuar sereno, tranquilo, aí você pode, perdoei. É. Agora, enquanto o nome da pessoa mexer com você, né, alterar o seu batimento cardíaco, tirar o seu humor, sinal que não está perdoado. A gente precisa trabalhar isso. Onde não é contrário de amor, é indiferença. Então, vou até contar uma situação que aconteceu comigo. Você falou, Muitos anos atrás, eu frequentava a igreja evangélica. Aí, na época, o pastor ele fez uma situação de perdão, para você perdoar à distância a pessoa. Foi um exercício bom, maravilhoso. Aí ele falou, imagine você, fecha os olhos, imagine aquela pessoa que você tem uma situação ruim, desagradável, né? Mesmo que ele seja aqui, mesmo que ele seja distante, você não sabe, ou que ele tenha eventualmente já, que eles estamos desencarnados, né? Que a pessoa já tenha falecido, né? Tenta se conectar com essa pessoa, foi o que eu disse no início, né? Aí você faz essa conexão, nossa, foi algo assim incrível, eu me senti tão bem, porque eu tinha uma pessoa na época que trabalhava comigo, que fez um mal para mim, que eu fiquei pé da vida, né? Fiquei possesso, né? Mas eu falei, quando eu fiz aquele exercício que ele passou, praticamente parece que eu tirei um peso que estava nas minhas costas, assim, foi gratificante e edificante. Então aqui também, no final aqui, que eu fiz a anotação, se nos depuramos por maus pensamentos, podemos mudar e atrair coisas boas na nossa rota. Aí no caso, se você não desejar mal a alguém, você vai atrair bons pensamentos para você. Né? E atraindo bons pensamentos, consequentemente, o bem vem em seu próprio. Então, isso não é isso. Alguma pergunta aí, gerente? Eu vou de boa. Tá de boa? Perdão, no estágio que a gente se encontra, assim, a gente é tão confuso em termos de sentimento que o perdão às vezes confunde. A gente acha que perdoou, né? Eu conheci um caso de um casal, o casal se separou. Sim. E a mulher arrumou uma outra pessoa. Né? E o ex-marido tinha muita raiva, ficou com raiva da ex-mulher e com raiva do atual dela. Né? Mas o tempo foi passando e tal, e ela sempre chamava ele para conversar. O ex-marido falava, poxa, você é um cara tão legal, né? Você precisa conhecer o fulano, você vai ver que ele também é uma pessoa bacana. Ele é um excelente padrasto dos nossos filhos e tal. Você precisa se conhecer e tal. Aí, tanto ela falar, ele foi realmente um dia, ele foi conhecer o cara, eles conversaram bastante, trocaram ideia e tal. No final das contas, realmente fizeram amizade os três, né? E aparentemente estava tudo em paz. Eles ficaram tão tranquilos, estavam tão felizes por ter acertado tudo, que resolveram sair para tomar uma cerveja. E naquela noite aconteceu um crime passional. Depois de algumas cervejas, A pessoa pegou e... aí não tinha perdão coisa nenhuma. Sim. O cara que o ex-marido acabou assassinando a esposa, Nossa. a ex-esposa e o atual dela, Nossa. num bar, onde eles estavam tomando cerveja para comemorar a reconciliação. Na verdade, a tragédia aconteceu. Você vai ver que o perdão é uma coisa muito interna, Sim. né? E ele tem que ser muito verdadeiro mesmo. Sim. E é por isso que é tão difícil. Então, na verdade, ele deveria ter pegado a situação. Não deveria ter saído para tomar uma cerveja. Pois é, exatamente. Ter guardado levar aquela situação como boa, cada um seguia o seu caminho. Só que, infelizmente, ele acabou tendo a sua necessidade, com a vingança. É a vingança. Por vingança. Na verdade, acabou acontecendo uma vingança mesmo. Uma vingança. Ele planejou uma vingança. Porque, na verdade, a vingança... Não, mas você sabe que ele realmente, ele deu depoimento depois, já tinha passado tudo, passaram a dizer o efeito da bebida,
ele chorou muito, ele estava muito arrependido. Ele falou, puxa vida, eu não podia ter feito aquilo. E ele até me falou, pô, o cara era legal mesmo, meus filhos adoravam o cara, ele tratava meus filhos super bem. E a minha ex-mulher, ela teve motivo realmente para separar de mim, eu não era um bom marido e tal. Só que aí isso Não era mesmo, não, matou dois. Então, sobre o efeito do álcool, e com toda certeza um processo aí obsessivo, que aí os obsessores, os espíritos violentos, eles adoram participar desses banquetes. E aí, a pessoa já foi armada pra lá, né? Não vai matar alguém sem arma, né? Não, pior que eu não queria nem entrar em detalhe. Ah, então deixa pra lá. Mas ele pegou a arma lá no ar. Numa faca. Ah, então. Álcool só faz a pessoa ficar mais livre pra fazer o que ela já queria. Exatamente. Exatamente isso. É. O álcool libera Sim. o que você Fica- sente. É todo mundo valente. Vem todo o seu sentimento de raiva, de ódio, de Por isso tem vingança. gente que quando tá bêbado fica triste, ou quando tem gente que tá bêbado fica feliz, a pessoa muito tímida bebe e fica assim, né? Não fica mesmo, Então, teve um tio também que perdeu a vida de forma banal. Que ele foi jogar bilhar, acho que apostou valendo dinheiro, e ele perdeu a aposta. E o rapaz que estava jogando com ele, meu tio também tinha ingerido álcool, né? Ele disse o seguinte, vou lá na minha casa buscar arma. Eu nem sei se ele tinha arma não. Daqui a pouco eu volto para te matar. Aí o que o rapaz fez, né? Pegou, estava o carro na rua, ele viu meu tio caminhando em direção na casa que morava na mesma rua desse bar. Entrou no carro, meu tio indo em direção à casa dele, o que esse rapaz fez? Pegou o carro e atropelou meu tio. Meu tio foi arremessado, subiu, tipo assim, mais alto que o carro, né? Quando caiu na calçada, caiu de cabeça. Mas infelizmente desencarnou na hora. E o cara deve ter legado de defesa, inclusive, não? Ele ia me matar. Só que Ele ia ficar arma para ameaçar. ficou só essa ligação, só que aí depois fizeram uma busca na casa do meu tio não tinha arma, foi coisa de na hora, repentina, não, eu vou te matar. De macho, coisa de macho. Né? De bravata, né? E aí acabou Não é. perdendo a vida. Ele que se deu mal nessa história. Ele que se deu mal nessa Os dois história. estão errados, porque o outro já tava bêbado e pensou, o quê? O cara vai me matar? Não vou deixar, né? Quer dizer, aí no caso. Sempre do que eu, né? Hã? E pensou sempre do que eu. Só que aí tem a questão do débito, né? Do débito em outra encarnação, né? Aí gerou esse débito. Aí os dois vão ter que voltar numa outra encarnação para ajustar essa situação que ficou para trás. Agora, vai saber se já fez, se aconteceu isso também em outra encarnação também. Justamente. Possivelmente. Aí agora vai depender do espírito depois, né? Na questão de quando for reencarnar, quando for estudar para reencarnar, qual que vai ser a atitude do espírito do meu tio lá. É uma situação. O melhor é não discutir com ninguém, né? Sim, evitar. Evitar a discussão. Evitar a Porque, discussão. porque evitar a sempre fica, né? Uma rusga, né? Uma mágoa, sempre fica, né? Pode ser onde for, pode ser no trabalho, Pode ser no caso, roda de amigos. Na família, Na né? família. Que nem no seu caso, era o seu irmão. Sim. Vocês já vieram juntos na família. E ainda aconteceu uma coisa dessa, né? Vai saber quantas encarnações Já vieram juntos pra isso, na família. manter essa reconciliação, né? E infelizmente Meu Deus, só de pensar que algumas pessoas... não deu, mas dessa vez deu, graças a Deus. Graças a Deus, tomara que continue assim. Vai continue assim. continuar. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema? Não, o tema tá bem explicado. Então, para hoje é isso. Então, agradeço a presença de todos, agradeço o prestígio, né? E o convite também do Roberto e do Edmur. E até a próxima, então, se Deus quiser. E venha mais vezes. Obrigada.